Capítulo 4: A liberdade. O sentido da liberdade é algo que ainda não foi entendido pela humanidade. Sobre o conceito liberdade, apresentado sempre de forma mais ou menos equivocada, cometeram-se gravíssimos erros. Certamente se luta por uma palavra, tiram-se deduções absurdas, cometem-se atropelos de toda espécie e se derrama sangue nos campos de batalha. A palavra liberdade fascina a todo mundo, mas ninguém a compreende de verdade. Existe muita confusão em relação a esta palavra. Não é possível encontrar uma dezena de pessoas que defina a palavra liberdade da mesma forma e do mesmo modo. É que o termo liberdade não poderia, de nenhuma maneira, ser compreensível para o raciocinalismo subjetivo. Cada pessoa tem ideias diferentes sobre esta palavra, opiniões subjetivas, desprovidas de toda realidade objetiva. Ao se propor a questão liberdade, existe incoerência, indefinição, incongruência em cada mente. Estou seguro de que nem sequer Immanuel Kant, o autor da Crítica da Razão Pura e da Crítica da Razão Prática, jamais analisou esta palavra para lhe dar o sentido exato. Liberdade, linda palavra, belo termo. Quantos crimes se cometeram em seu nome? Indiscutivelmente, o termo liberdade hipnotizou as multidões. As montanhas e os vales, os rios e os mares, tingiram-se com sangue ao conjuro dessa mágica palavra. Quantas bandeiras, quanto sangue e quantos heróis sucederam-se no curso da história, cada vez que se colocou a questão da liberdade sobre o tapete da vida. Infelizmente, de toda independência a tão alto preço alcançada, a escravidão continua dentro de cada pessoa. Quem é livre? Quem conseguiu a famosa liberdade? Quantos se emanciparam? Ai, ai, ai! O adolescente anseia por liberdade. Parece incrível que muitas vezes, tendo pão, agasalho e refúgio, queira fugir da casa paterna em busca da liberdade. É incongruente que o jovenzinho que tem tudo para casa queira evadir-se, fugir, afastar-se de sua morada, fascinado pela palavra liberdade. É estranho que, gozando do conforto do lar, queira perder o que tem para viajar por essas terras estranhas do mundo e mergulhar na dor. Que desaventurado, o pária da vida, o mendigo queira de verdade afastar-se do casebre, da choça, com o propósito de obter alguma mudança para melhor. É correto, porém, que o jovem de bem, filhinho de mamãe, busque escapatória, fuja, resulta incongruente e até absurdo. Entretanto, assim acontece. A palavra liberdade fascina, enfeitiça, ainda que ninguém saiba defini-la de forma precisa. Que a donzela queira liberdade, que anele mudar de casa, que deseja casar-se para escapar do lar paterno e viver uma vida melhor, é em parte lógico, porque ela tem o direito de ser mãe.
No entanto, já na vida de casada se dá conta de que não é livre e que com resignação haverá de seguir carregando as cadeiras da escravidão. O empregado, cansado de tantos regulamentos, quer ver-se livre e se consegue independentizar. Encontra-se com o problema de que continua sendo escravo de seus próprios interesses e preocupações. Certamente, cada vez que se luta pela liberdade, encontramo-nos defraudados apesar das vitórias. Tanto sangue derramado inutilmente em nome da liberdade, e, no entanto, continuamos sendo escravos de nós mesmos e dos demais. As pessoas lutam por palavras que nunca entendem, ainda que os dicionários as expliquem gramaticamente. A liberdade é algo para se conseguir dentro de si mesmo. Ninguém pode alcançá-la fora de si mesmo. Cavalgar pelo ar é uma frase oriental que alegoriza o sentido da genuína liberdade. Ninguém poderia realmente experimentar a liberdade enquanto sua consciência continue engarrafada no mim mesmo, no si mesmo. Compreender esse eu mesmo, minha pessoa, o que eu sou é urgente quando se quer muito sinceramente conseguir a liberdade. De modo algum poderíamos destruir os grilhões da escravidão sem antes haver compreendida toda essa questão minha, tudo isso que corresponde ao eu, ao mim mesmo. Em que consiste a escravidão? O que é isso que nos mantém escravos? Quais são essas travas? Tudo isso é o que necessitamos descobrir. Ricos e pobres, crentes e descrentes, estão todos formalmente presos, ainda que se considerem livres. Enquanto a consciência, a essência, o mais digno e decente que temos em nosso interior continue engarrafada no mim mesmo, no eu mesmo, em minhas apetências e temores, em meus desejos e paixões, em minhas preocupações e violências, em meus defeitos psicológicos, estaremos em formal prisão. O sentido de liberdade só pode ser compreendido integralmente quando forem aniquilados os grilhões em nosso próprio cárcere psicológico. Enquanto o eu mesmo exista, a consciência estará em prisão. Evadir-se do cárcere só é possível mediante a aniquilação budista, dissolvendo o eu, reduzindo-o a cinzas, a poeira cósmica. A consciência livre, desprovida do eu, em ausência absoluta do mim mesmo, sem desejo, sem paixões, sem apetências ou temores, experimenta de forma direta a verdadeira liberdade. Qualquer conceito sobre liberdade não é liberdade. As opiniões que formemos sobre a liberdade estão muito longe de serem a realidade. As ideias que forjemos sobre o tema liberdade nada têm a ver com a autêntica liberdade. A liberdade é algo que temos que experimentar de forma direta e isso só é possível morrendo psicologicamente, dissolvendo o eu, acabando para sempre com mim mesmo. De nada servirá continuar sonhando com a liberdade se de toda maneira prosseguimos como escravos. Mais vale-nos a nós mesmos, tal qual somos, observar cuidadosamente todos esses grilhões da escravidão que nos mantêm em forma de prisão. Autoconhecendo-nos, vendo o que somos interiormente,
descobriremos a porta da autêntica liberdade. Quantas bandeiras, quantos sangues e heróis sucederam-se no curso da história cada vez que se colocou a questão de liberdade sobre o tapete da vida? Capítulo 5. A lei do pêndulo. É interessante ter um relógio de parede em casa, não só para saber as horas, mas também para refletir um pouco. Se um pêndulo de um relógio não funciona, o movimento do pêndulo é profundamente significativo. Nos tempos antigos, o dogma da evolução não existia. Então os sábios entendiam que o processo histórico se desenvolve sempre de acordo com a lei do pêndulo. Tudo flui e reflui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem de acordo com essa lei maravilhosa. Nada tem de estranho que tudo oscile, tudo que esteja submetido ao vai e vem do tempo, tudo evolucione e involucione. Num extremo do pêndulo está a alegria e no outro está a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anseios, desejos oscilam com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda correspondem certamente aos dois extremos do movimento pendular. Surgiu o Egito com todo o seu poderio e senhorio às margens do rio sagrado, mas quando o pêndulo fora para outro lado, quando se levantou pelo extremo oposto, caiu o país dos faraós e se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Quando o pêndulo mudou de posição, caiu Israel e surgiu em outro extremo o Império Romano. O movimento pendular levanta e derruba impérios, faz surgir poderosas civilizações e logo as destrói. Podemos colocar no extremo direito do pêndulo as diversas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas, religiões e seitas. Podemos colocar no extremo esquerdo do movimento pendular todas as escolas materialistas, marxistas, ateístas, céticas, etc. Antíteses do movimento pendular, mutantes, sujeita a permutação incessante. O fanático religioso, devido a qualquer acontecimento insólido ou decepção, pode ir ao outro extremo do pêndulo, converter-se em ateu, materialista e cético. O fanático materialista ateu, devido a qualquer fato inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental ou um momento de terror indizível, pode ser levado ao extremo oposto do movimento pendular e converter-se num reacionário religioso insuportável. Exemplos: um sacerdote vencido numa polêmica por um esoterista desesperado tornou-se incrédulo e materialista. Conhecemos o caso de uma senhora ateísta e incrédula que, devido a um fato metafísico concludente e definitivo, converteu-se numa expoente magnífica do esoterismo prático. Em nome da verdade, devemos declarar que o ateísta materialista verdadeiro e absoluto é uma farsa, não existe.
ante a proximidade de uma morte inevitável, em um instante de terror indizível, os inimigos do eterno, os materialistas incrédulos, passam instantaneamente para o outro extremo do pêndulo e acabam orando, chorando e clamando com fé infinita a enorme devoção. O mesmo Karl Marx, autor do materialismo dialético, foi um fanático religioso judeu e depois de sua morte renderam-lhes honras fúnebres de grande rabino. Karl Marx elaborou sua dialética materialista com um só propósito: criar uma arma para destruir todas as religiões do mundo por meio do ceticismo. É um caso típico dos ciúmes religiosos levados ao extremo. De modo algum, Marx poderia aceitar a existência de outras religiões e preferiu destruí-las mediante sua dialética. Karl Marx cumpriu com um dos protocolos de Sion, que diz textualmente: não importa que enchemos o mundo de materialismo e de repugnante ateísmo, no dia em que triunfarmos, ensinaremos a religião de Moisés, devidamente codificada e em forma dialética, e não permitiremos nenhuma outra religião no mundo. É muito interessante que a União Soviética as religiões sejam perseguidas e ao povo se ensina a dialética materialista, enquanto nas sinagogas se estuda o Talmud, a Bíblia e a religião e trabalham livremente sem problema algum. Os amos do governo russo são fanáticos religiosos da lei de Moisés, mas eles envenenam o povo com essa farsa do materialismo dialético. Jamais nos pronunciaremos contra o povo de Israel. Só estamos nos esclarecendo contra certa elite do jogo duplo que, perseguindo os fins inconfessáveis, envenena o povo com a dialética materialista, enquanto pratica em segredo a religião de Moisés. Materialismo e espiritualismo, com toda sua sequela de teorias, dogmas e preconceitos de toda espécie, processam-se na mente de acordo com a lei do pêndulo e mudam de moda de acordo com os tempos e os costumes. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos que ninguém entende. A mente nada sabe sobre o espírito, nada sabe sobre a matéria. Um conceito não é mais que isso, um conceito. A realidade não é um conceito, ainda que a mente possa forjar muitos conceitos sobre a realidade. O espírito é espírito, o ser, e só a si mesmo pode conhecer. Escrito está: o ser é o ser, e a razão de ser do ser é o próprio ser. Os fanáticos do Deus Matérias, os cientistas do materialismo dialético são 100% empíricos e absurdos. Falam sobre matéria com uma autossuficiência deslumbrante e estúpida, quando realmente nada sabem sobre a mesma. Que é matéria? Qual destes tontos cientistas o sabe? A tão carcarejada matéria é também um conceito demasiado discutível e bastante espinhoso. Qual é a matéria? O algodão? O ferro? A carne? O amido? Uma pedra? O cobre? Uma nuvem ou o quê?
Dizer que tudo isso é matéria seria tão empírico e absurdo como assegurar que todo o organismo humano é um fígado, um coração ou um rim. Obviamente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada órgão é diferente e cada substância é distinta. Então, qual de todas estas substâncias é a tão carcarejada matéria? Muita gente joga com os conceitos do pêndulo, porém, em realidade, os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, porém, nada sabe sobre a verdade contida em tais formas. As teorias passam de moda com o tempo e com os anos, e que aprendemos na escola, pois já não serve. Conclusão: ninguém sabe de nada. Os conceitos da extrema direita ou da extrema esquerda do pêndulo passam com uma moda das mulheres. Todos esses são processos da mente, coisas que sucedem na superfície do entendimento, tolices, vaidades do intelecto. A qualquer disciplina psicológica opõe-se outra disciplina. A qualquer processo psicológico logicamente estruturado opõe-se outro semelhante e depois de tudo o que resta? O que nos interessa é o real, a verdade, mas isso não é questão do pêndulo. Não se encontra entre o vai e vem de todas as teorias e crenças. A verdade é o desconhecido de instante em instante, de momento a momento. A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema direita, nem tampouco na extrema esquerda. Quando perguntaram a Jesus que é a verdade, guardou profundo silêncio. E quando ao Buda fizeram a mesma pergunta, deu-se as costas e se retirou. A verdade não é questões de opiniões, nem de teorias, nem sequer de preconceitos de extrema direita ou de extrema esquerda. O conceito que a mente forja sobre a verdade jamais é a verdade. A ideia que o entendimento tenha sobre a verdade nunca é a verdade. A opinião que tenhamos sobre a verdade, por muito respeitável que seja, de modo algum é a verdade. Nem as correntes espiritualistas, nem suas oponentes materialistas podem jamais conduzir-nos à verdade. A verdade é algo que se deve experimentar em forma direta, como colocamos o dedo no fogo e nos queimamos, ou como engolimos água e nos afogamos. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos e é ali onde devemos descobrir e experimentar em forma direta o real, a verdade. Necessitamos auto-explorar-nos diretamente para autodescobrir-nos e conhecermos profundamente a nós mesmos. A experiência da verdade só advém quando eliminamos os elementos indesejáveis que em seu conjunto constituem o mim mesmo. Só eliminando o erro advém a verdade. Só desintegrando o eu mesmo, meus erros, meus preconceitos e temores, minhas paixões e desejos, crenças e fornicações, encastelhamentos intelectuais e autossuficiência de toda espécie, advém a nós a experiência do real. A verdade nada tem a ver com o que se tenha dito ou deixado de dizer, com o que se tenha escrito ou deixado de se escrever. Ela somente advém a nós quando mim mesmo morreu.
A mente não pode buscar a verdade, porque não a conhece. A mente não pode reconhecer a verdade, porque jamais a conheceu. A verdade advém em nós de forma espontânea, quando eliminamos todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o eu mesmo. Enquanto a consciência continue engarrafada entre o eu mesmo, não poderá experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo, isso que está além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Quando o mim mesmo fica reduzido à poeira cósmica, a consciência se libera para despertar definitivamente e experimentar de forma direta a verdade. Com justa razão disse o grande Kabir Jesus: conhecei a verdade e ela vos fará livres. De quem serve ao homem conhecer 50.000 teorias e jamais experimentou a verdade? O sistema intelectual de qualquer homem é muito respeitável, mas a qualquer sistema se opõe outro, e nem um nem outro é a verdade. Mais vale autoexplorarmos para autoconhecer-nos e chegar a experimentar um dia, de forma direta, o real, a verdade.